Ah, Tudo obrigado. bom. Estou aqui, ansioso para ouvi-la. Vou mutar meu microfone aqui, uma boa palestra aí, qualquer coisa é só chamar. Obrigada. Obrigada, doutor Ramon. Bom, a gente vai esperar só mais um minutinho. Doutor Ramon é magistrado aqui do Vara de Fazenda Pública, tá? A doutora Fernanda, ele é o responsável por estar estreitando essa nossa parceria com a SMARS, a quem eu agradeço desde já. Tá? Muito obrigada. Doutor Cristiano acabou de entrar. Bom dia, bom dia. Bom dia, Bom dia, doutor Dani, bom dia, Cristiano. Ramon. Tá como Clóvis aí seu nome. Bom dia, doutora Fernanda. Bom dia. Bom dia a todos. Eu acho que para prestigiar as pessoas que estão entrando de forma pontual, acho que a gente pode dar início ao nosso quarta contributo oficialmente, né? Então, bom dia a todos. É sempre uma alegria começar mais um quarto contributo. Sejam bem-vindos. Inicialmente, eu quero agradecer a presença de todos aqui de forma virtual, né? Aproveito para agradecer o apoio ao projeto Quarto Contributo, que nós temos sempre da nossa seccional, da OAB Mato Grosso, na pessoa da nossa presidente, doutora Gisela Cardoso, o nosso vice-presidente, doutor José Carlos Guimarães Júnior. Ele está participando hoje de um congresso de direito administrativo, mas ele vai tentar entrar um pouquinho aqui no Quarto Contributo de hoje. Agradeço também à ESA, na pessoa do Dr. Giovanni Santin, a diretoria da nossa comissão, em nome do vice-presidente, Dr. Cristiano, e também agradeço a todos principalmente os nossos novos parceiros, como eu disse há pouco, né, o nosso projeto Quarto Contributo agora conta também com o apoio da ESMAGES, que é a Escola Superior da Magistratura, a quem eu agradeço na pessoa do Dr. Ramon Fagundes Botelho, que está aqui presente hoje. Então, cada vez mais a gente vai tentar trazer mais temas e de uma forma que envolva o interesse de toda a classe, não só da advocacia, mas do judiciário de uma forma geral, a magistratura, a procuradoria. Então, eu agradeço também esse apoio que a ESMAG está dando ao projeto Quarta Contributo também. Quero cumprimentar toda a diretoria da OAB, os conselheiros federais, estaduais, membros do TED, da Caixa de Assistência, os colaboradores da OAB e da ESA, que também sempre ajudam a que tudo isso dê certo, e agradecer principalmente também os membros da nossa Comissão de Estudos Tributários aqui da OAB Mato Grosso. Então, é uma alegria começar mais um quarto contributo. Hoje nós vamos tratar de um tema extremamente importante e que vem trazendo muita preocupação, dúvidas, né, ante uma evidente insegurança jurídica nos efeitos da coisa julgada em matéria tributária, né? Nós tivemos agora a conclusão do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, são temas de repercussão geral, 881, 885. A doutora Fernanda Camano, nossa convidada de hoje, ela participou, ela fez a sustentação. Ela é uma das pessoas que eu digo que mais pode falar com propriedade sobre o assunto, não só por ter participado do julgamento, como eu disse há pouco para ela, mas também por ela ser uma estudiosa sobre o assunto. Inclusive, ela tem um livro que trata da coisa julgada sobre questão tributária. Salvo engano, me corrija se eu estiver errada, Fernanda, a tese do seu doutorado também trata um pouco sobre a coisa julgada em relação às questões tributárias. E, mais uma vez, é isso, né, Fernanda? É mestrado, sim, quando eu fiz meu mestrado, e esse livro que você se refere é do meu pós-doutorado. Ah, tá. Eu me lembrava que tinha, porque eu li aquele no seu livro, e lá acho que menciona também alguma coisa. Uhum. Então, mais uma vez, eu quero agradecer por estar aqui conosco. Fernanda já participou em outra oportunidade aqui do Quarto Contributo, já esteve conosco aqui de forma presencial, participando também de um evento aqui da comissão, no mês da advocacia. Então, é um prazer enorme tê-la aqui conosco. Não vou me estender, né? Vou passar a palavra, vou ler o mini currículo da Fernanda e vou passar a palavra para ela. Ela adiantou há pouco que, por se tratar de um tema
recente, instigante, ela deixou aberta a possibilidade para que todos acabem interagindo um pouco mais. Quem quiser contribuir com o debate aqui, fazendo algum questionamento, ou de repente considerando algum ponto, né, Fernanda? Ela deixou bem à vontade para que seja feito isso, e para a gente fazer de uma forma organizada, eu acho que pode levantar aquela mãozinha, e à medida que a Fernanda for falando, eu vou ajudando na intervenção para a pessoa participar também. Então, todos fiquem bem à vontade para participar hoje desse debate, que, na verdade, o objetivo aqui a ser proposto é um debate sobre o que foi julgado. Fernanda, mais uma vez agradeço e fique à vontade. Bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria muito de agradecer a Daniele, que é a terceira vez que me faz um convite para participar de eventos junto à OAB do Mato Grosso, à Comissão de Estudos Tributários, e parabenizá-la, Dani, pela excelente condução desse projeto, o Quarta Contributo, que, salvo engano, ele nasceu na pandemia, né? O Quarta Contributo. E a gente já tem livro, a gente tem essa sucessão de debates que são muito importantes para a comunidade jurídica. Então, eu admiro muito esse trabalho, adoro participar, venho com prazer e gostaria realmente de agradecer a oportunidade. Bom, como a Daniele falou no começo, eu vou explanar o tema, eu fiz a sustentação oral, no caso, lá no Supremo Tribunal Federal, e eu gostaria que a gente tivesse, assim, um momento de diálogo, né? Então, vocês podem intervir, vocês podem perguntar, vocês podem fazer considerações, porque a gente está num momento em que os acórdãos não foram publicados, mas que se aguarda essa data ansiosamente para que a gente possa fazer embargos de declaração. Eu vou explicar isso um pouquinho no decorrer aqui da nossa hora aqui da manhã. Por isso que é importante que vocês também falem, contribuam, porque todas essas lives e todos esses seminários que eu tenho participado desde então, a gente sempre ouve uma coisa ali, uma coisa acolá, e realmente a gente vai colhendo informações que são importantes para amadurecer, né, esse pensamento para poder fazer embargos de declaração de forma adequada. Então, vamos começar um pouco, explicar para esse nosso público do que nós estamos tratando, o que aconteceu, né? Esse tema da coisa julgada em relação ao caso concreto da contribuição social sobre o lucro, ele vem desde 1992, tá? Tem muitos anos. Em 1900, só para pontuar aqui, contextualizar, em 1989, os contribuintes de todo o país ajuizaram ações declaratórias, na maior das vezes eram declaratórias, com efeitos prospectivos, para não pagar a contribuição social sobre o lucro, porque ela seria inconstitucional. E esses contribuintes, na maior esmagadora maioria, conseguiram, inclusive nos tribunais regionais federais, tinha decisões dos órgãos especiais, enfim, definindo que a contribuição social sobre o lucro era inconstitucional. Então, essas várias ações no controle difuso de constitucionalidade, cuja competência para declarar constitucionalidade ou inconstitucionalidade nos casos concretos de todos os juízes e tribunais do país, esse é o nosso controle difuso de constitucionalidade. Então, os contribuintes obtiveram nesse controle difuso os trânsitos em julgado para não pagar essa contribuição. Em 1992, chegou um caso concreto no Supremo Tribunal Federal, sem efeitos transsubjetivos, sem efeitos transcendentes, um caso entre partes, um recurso extraordinário, em que o Supremo teria julgado, e tem uma peculiaridade nesse caso, que eu não vou complicar aqui a palestra, a nossa conversa, não é nem uma palestra, é uma conversa. Eu tenho uma peculiaridade, mas não importa, o Supremo Tribunal Federal falou que a contribuição social sobre o lucro seria constitucional. Mas era um recurso extraordinário entre partes, nada acontecia em relação a todos os demais contribuintes. Isso foi em 92. O que a União Federal poderia ter feito?
rapidamente ajuizado a ação rescisória, porque os trânsitos em julgado da maioria desses processos também datava de 1992, na época em que a gente teve essa declaração do Supremo Tribunal Federal no sentido contrário. Mas a União não ingressou com as rescisórias, e por uma série de motivos, né? E eu atribuo até um dos motivos é que, com a Constituição Federal de 88, a gente teve realmente a representação em juízo das procuradorias da Fazenda Nacional, estaduais, enfim. Isso veio com a Constituição Federal de 88, porque até então as procuradorias tinham uma missão mais consultiva, exceto num período de tempo, que eu acho que foi na República Velha, que eles representavam os interesses do governo em juízo, né, da União, dos estados, enfim, dos municípios em juízo. Mas o que aconteceu? Quando em 88 essa atribuição coube a essas procuradorias, demorou um tempo para que elas pudessem se organizar enquanto instituição para acompanhar os processos. E a gente sabe que em 92 tudo era acompanhado por diário oficial, era muito complicado, então eu acho que foi essa a razão pela qual não houve ingresso de ação rescisória. Não importa o motivo, tá? Mas o fato é que não houve o ingresso de ação rescisória e o prazo se escoou. Muito bem. Passado o tempo, em 1994, a Procuradoria da Fazenda Nacional, um pouco mais organizada enquanto instituição, editou um parecer, cujo número é parecer 1277, de 1994. E nesse parecer, ela dizia que, por força daquela decisão em controle difuso do Supremo, em 1992, a contribuição social sobre o lucro passava a ser devida e a Receita ia começar a autuar os contribuintes. E foi o que aconteceu. A partir desse parecer, começou a haver um movimento de cobrança do tributo, apesar do trânsito em julgado. Muito bem. Aí vamos pular um pouquinho mais o tempo, de 94 a gente vai para 2007, então a gente teve o marco de 1992, depois o marco de 94, e agora a gente vai pular para 2007. Vou fazer uma linha do tempo para vocês entenderem, depois a gente fala do julgamento. Então, em 2007, esse mesmo tema, sempre ligado à contribuição social sobre o lucro, chegou no Supremo Tribunal Federal por força de uma ADIM, a DIN 15-2, né? E o que aconteceu nessa DIN? Nessa DIN, o Supremo Tribunal Federal julgou-a improcedente, que é uma peculiaridade bem interessante, julgou-a improcedente, mas e não declarou expressamente a constitucionalidade da contribuição social sobre o lucro. Esse é um ponto que passou despercebido ou não foi avaliado, eu vou explicar para vocês o racional dele, mas, em suma, a ação foi julgada improcedente porque o Supremo disse, a gente já analisou essa questão da CSL, a gente já entendeu que ela é constitucional, mas isso não estava expresso na DIN, muito embora esse seja um marco que o Supremo Tribunal Federal considera da declaração da constitucionalidade da lei. Muito bem. A partir daí, a gente pula mais 4 anos para frente e a gente vai para 2011. Em 2011, a gente teve 2 eventos importantes em relação a esse tema. O primeiro evento foi o recurso especial, a publicação do acórdão, né? Do recurso especial, da decisão no recurso especial 1.118.893, de Minas Gerais, em que o Supremo analisou essa questão da constitucionalidade da contribuição social sobre o lucro à luz, o STJ analisou essa questão à luz da decisão do Supremo Tribunal Federal em 2007. Então, o que o STJ fez? O STJ falou o seguinte: 1. As alterações legislativas que vieram depois da edição da lei eram irrelevantes para alterar o julgado.
dos contribuintes. 2. O fato do Supremo Tribunal Federal ter decidido a matéria de forma diferente daquela obtida pelos contribuintes não afeta a coisa julgada dos contribuintes. Isso foi em 2011. É um caso repetitivo. Se formou sob a sistemática dos recursos repetitivos e os contribuintes falaram: que bom, decisão posterior do Supremo Tribunal Federal nada faz, nada afeta as nossas coisas julgadas, e os contribuintes se fiaram nisso. Qual foi o segundo evento de 2011? Eram 2, esse era um. Qual era o outro? O outro é que a Procuradoria, agora mais organizada, editou o parecer PGFN 492 de 2011, que todo mundo deve conhecer, porque é realmente um parecer muito bem formulado, e lá eles desenvolvem, agora com muito mais profundidade, a tese de que precedente, eu resumi o parecer que tem, sei lá, 45 páginas, em uma frase aqui: precedente contrário do Supremo Tribunal Federal, contrário às decisões individuais, deve prevalecer, deve produzir seus efeitos de forma prospectiva, ou seja, a partir de agora, né? Então, o que o parecer falava em 2011? Seja um precedente ulterior do Supremo favorável ao contribuinte ou o contrário, não importa, na medida em que o Supremo Tribunal Federal lança um precedente, e eles chamam de precedente, aí tem uma amplitude muito larga na minha visão, porque eles consideram como precedente, inclusive, decisões proferidas em recurso extraordinário, sem efeito vinculante, sem efeito transcendente, desde que reiterado, essas são decisões reiteradas pelo tribunal. Então, quais são os veículos que eles entendem que fazem cessar a eficácia da coisa julgada? Decisões em controle concentrado, decisões em controle difuso, né, em recurso extraordinário, com repercussão geral, decisões sem repercussão geral, isso é o parecer, sem repercussão geral, mas que foram reiteradas, acho que pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal. Esse parecer é lançado em 2011 e ele tem muita reverberação, porque a Procuradoria ela ficou muito forte para sustentar essa tese da cessação automática e imediata da coisa julgada, a partir desses precedentes que ela nomina no parecer. Bom, esse era o cenário em 2011, e a discussão se tornou cada vez mais complexa, a discussão acadêmica, a discussão nos fóruns, nas universidades, nos debates, se tornou cada vez mais complexa. E os contribuintes, por um lado, defendiam que esses precedentes não cessam a eficácia da coisa julgada, que ela é soberana, tudo isso que a gente conhece. E a Procuradoria defendia que não. Muito bem, em 2014, aí temos mais 3 marcos temporais: 2014, 2015 e 2016. Em 2014, o Supremo Tribunal Federal julgou um caso, deixa eu só olhar aqui na minha colinha, porque um é de 2014, aqui. Ele julgou um caso, que é o recurso extraordinário 596663, que não tratava em absoluto de matéria tributária, em absoluto, não tratava de matéria tributária, tratava esse caso, salvo engano, de remuneração de servidores, e é uma decisão, né, o tema é o tema 494 de relatoria do Ministro Teori, em que ele fala que as sentenças estão submetidas à cláusula rebus sic stantibus, que significa uma alteração de fato ou de direito é capaz de cessar os efeitos da sentença. Ponto. Era uma questão de servidor, não falava em coisa julgada, não falava em precedente do Supremo, não dizia nada da matéria que a gente está tratando. Bem,
Em 2015, o Supremo Tribunal Federal julgou um outro caso, um recurso extraordinário, tema 733, recurso extraordinário 730.462, que tratava de matéria de honorários advocatícios. E o que o Supremo Tribunal Federal falou? A decisão dele, Supremo Tribunal Federal, não afeta automaticamente a coisa julgada. É necessário haver a rescisória para isso. Não eram relações jurídicas de trato continuado, tá? É necessário uma ação rescisória. Aí ele coloca uma vírgula, salvo nas relações jurídicas de trato continuado. Isso não queria dizer muita coisa, porque o caso não envolvia relações jurídicas de trato continuado, isso era um mero obter dictum, porque a essência do julgamento, a ratio decidente do julgamento era decisão do Supremo Tribunal Federal, depende, para afetar uma coisa julgada, depende de uma rescisória. Muito bem. E foi importante. Aí, em 2016, o que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal entendia que esta matéria, que é o efeito da decisão dele sobre as coisas julgadas, era matéria infraconstitucional. E não aceitava os recursos extraordinários que chegavam sobre isso. Até que a Procuradoria fez um trabalho junto ao ministro Barroso, e o ministro Barroso deu 2 decisões dizendo que não ia conhecer o recurso, aí ele reverteu e falou, tá bom, eu vou conhecer o recurso no que diz respeito a esse impacto. Qual é a matéria que nós vamos julgar aqui, nosso Supremo? É o impacto, como um precedente nosso, da nossa corte, impacta a coisa julgada obtida pelos contribuintes. E quais eram esses? Aí ele reconheceu a repercussão geral em 2016, o ministro Fachin reconheceu a repercussão geral em 2016, são 2 leading cases, temas 881 e temas 885. Tema 881 está com o ministro Fachin, que eles vão tratar, né? Já trataram, e eu vou falar o que ainda falta, se e como uma decisão proferida no controle concentrado de constitucionalidade afeta a coisa julgada, de modo prospectivo. No tema 885 do ministro Barroso, eles trataram se e como uma decisão do Supremo Tribunal Federal proferida em controle difuso afeta a coisa julgada contrária, também proferida no controle difuso. Então, são esses 2 temas que foram afetados como os leading cases do tema. Bom, o que aconteceu de lá para cá? Nós tivemos um novo Código de Processo Civil, em 2016, que trouxe muito fortemente a teoria dos precedentes vinculantes. E isso a gente sabia, de algum modo, que afetaria essa discussão. Por quê? Porque os precedentes ganharam muita força. Então, a gente achava e entendia que não seria mais plausível a gente sustentar a permanência da coisa julgada eternamente. Porque a gente tem um sistema de precedentes que hoje tem um impacto muito grande na ordem jurídica. Então, a gente sustentou que, para que um precedente da corte pudesse atingir os efeitos futuros da coisa julgada, alguém precisaria fazer esse juízo de subsunção, esse juízo de análise entre o que foi julgado pela corte e o que o contribuinte obteve como decisão judicial transitada em julgado. Alguém precisa fazer esse juízo. Não poderia ser a própria Fazenda Nacional, no caso, a fazer esse juízo interpretativo. Ela é parte em conflito. Como que ela se arvora no direito de interpretar um precedente, cessar os efeitos da coisa julgada do contribuinte, sendo parte? No mínimo, soa uma coisa... Então, o que a gente disse? É necessário que esse juízo de subsunção seja feito pela via da ação revisional do artigo 505, inciso 1, do Código de Processo Civil. Não se pode a Fazenda autuar automaticamente porque ela interpretou um precedente do Supremo, do modo que lhe conveio, e cessou os efeitos da coisa julgada do contribuinte. Isso não é possível. Foi isso
que eu sustentei no dia do julgamento lá no Supremo Tribunal Federal. Isso era um aspecto, né? O segundo aspecto era a questão de qual veículo seria apto, na hipótese de cessação da coisa julgada de modo prospectivo, qual veículo seria apto a cessar a eficácia da coisa julgada? Qualquer decisão do Supremo? Não. No mínimo, as decisões com eficácia vinculante. No mínimo, né? O que a Procuradoria da Fazenda Nacional sustentou? E no mínimo, vejam, uma discussão que começou em 1992 e que só agora o Supremo Tribunal Federal vai resolvê-la, tem que se preservar todos os fatos jurídicos passados. Não pode haver retroatividade dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, porque essa é a primeira vez que o Supremo Tribunal Federal vai decidir o caso, especialmente em matéria tributária. Nunca antes o Supremo falou disso. Aqueles 2 recursos que eu citei para vocês, em 2014 e 2015, não tinham nada a ver com cessação dos efeitos da coisa julgada, por que meio, de que forma, se era para o passado, presente ou futuro, não. Em matéria tributária, não, nada disso aconteceu até 8 de fevereiro de 2023. Muito bem. O que a Procuradoria da Fazenda Nacional disse naquela ocasião? A sustentação oral deles, a gente já conhecia porque a gente participava de inúmeras palestras com eles, a gente lia os trabalhos deles, a gente tinha o parecer PGFN, nada ali na tribuna foi novidade. Aliás, a gente estava simplesmente reproduzindo o que tantas e tantas e tantas e tantas vezes a gente já falou em eventos conjuntos. Nada foi surpresa, nada, a surpresa foi a decisão, essa foi, mas os argumentos das partes, nada foi surpresa. Bom, o que eles falam? Eles falam o seguinte, que é uma coisa interessante, desde 2007, eles sustentam que aquela decisão lá em 92 do Supremo já era apta a cessar os efeitos da coisa julgada desde 92, isso eles sustentam. E aí, com mais veemência, eles sustentam que desde 2007, que é a decisão da ADIM, da ação direta, os contribuintes já sabiam que a coisa julgada deles não valia mais. Já sabiam. Uhum. Já sabiam? Será mesmo? E depois o ministro Barroso, isso é público, todo mundo viu, deu uma entrevista depois do julgamento dizendo que os contribuintes fizeram uma aposta. Aquilo foi muito sem protocolo, eu diria, porque uma afirmação fora dos protocolos, né? Porque não existe aposta. O que acontecia era que os contribuintes, primeiro, o Supremo não tinha decidido ainda, e segundo, que os contribuintes tinham uma decisão do STJ, sim, que dizia que as decisões do Supremo não afetavam a coisa julgada em matéria tributária, na contribuição social sobre o lucro. Então, isso pegou muito mal, porque isso não foi uma aposta, né? Muito ao contrário. Enfim. Aí, a Procuradoria sustentou isso, e a Procuradoria sustentou que, mais do que os contribuintes sabiam, em 2007, que já não tinham mais esse direito, e essa afirmação veio confirmada por eles, e quando eles citam aqueles 2 recursos extraordinários de 2014 e 2015, e eles falam, o Supremo já julgou essa matéria, vejam lá o recurso de 2014, vejam lá o recurso de 2015, e a gente diz não, o Supremo nunca julgou. Bom, ficou aquele embate que a gente já conhecia na tribuna, e aí, como o caso já tinha sido iniciado por um julgamento virtual, e já tinham sido disponibilizados 7 votos, porque depois houve o pedido de destaque para o plenário presencial, a gente já tinha lido os votos. Então, vamos agora a decisão, né? São dois os importantes pontos que a gente precisa levantar. O primeiro, por 11 votos a 0, unânime, o Supremo Tribunal Federal entendeu
que um precedente dele, da corte, faz cessar prospectivamente, dali por diante, a coisa julgada em matéria tributária. 11 votos a 0, de forma automática e imediata, sem necessidade de uma ação revisional. Muito bem. Esse foi um julgamento de 11 a 0. E o que foi debatido em 3 sessões? A modulação. Então, eles decidiram isso e começaram o debate sobre a modulação, que reverberou em 3 sessões. E o que eles entenderam? Por 6 votos a 5, pela diferença de um voto, um único voto. Que a decisão que eles estavam dando naquele 8 de fevereiro não poderia ser modulada. Ou seja, ela não seria aplicável, por exemplo, daqui, fevereiro de 2023 em diante. Ela poderia ser aplicada desde quando o Supremo Tribunal Federal, no controle concentrado, na ADIM, em 2007, decidiu sobre a questão da contribuição social sobre o lucro. Vejam isso, prestem atenção, isso é muito importante. Quando eles publicaram a ata da tese fixada, a tese fixada foi 2 pontos. Decisões. Em que veículos? Em recurso extraordinário com repercussão geral. E decisões em controle concentrado. Então, só esses 2 veículos, e não aquele terceiro que a Procuradoria queria estender. Então, decisões no controle concentrado e decisões em repercussão geral fazem cessar automaticamente a coisa julgada dos contribuintes dali em diante. Dali, eu digo, do precedente em diante. Aí, eles colocam no item 2 da tese, eu não estou com ela aqui, mas o item 2 da tese é ele contempla, ressalvada dessa cessação automática, devendo ser observada a irretroatividade e a anterioridade, anual ou nonagesimal, a depender da espécie tributária. Essa foi a tese geral fixada para todos. Todos vão olhar para essa tese e vão dizer, esta é a tese fixada para todos. Muito bem. Só que tem 2 pontos super importantes, sabe? O primeiro, e o caso da CSL? Como que eles resolveram esse caso? O caso concreto. Eles disseram, a coisa julgada CSL cessa os efeitos em 2007. Quando eles aplicam a tese fixada ao caso concreto da CSL e olham para trás e adicionam ali àquela decisão um efeito, uma eficácia que ela não tinha, qual era o efeito que ela não tinha? Ela não tinha o poder de cessar as coisas julgadas. O que se decidiu naquela ocasião foi a contribuição social sobre o lucro é constitucional. Ponto. Então, quando o Supremo Tribunal Federal olha para trás e aplica a tese para o caso concreto da CSL, dizendo é de lá atrás, ele é contraditório com a própria tese que ele está fixando, porque a tese determina que se observe a irretroatividade e a anterioridade no nonagesimal. Então, aqui a gente tem uma contradição que nasceu, e eu não estou falando de modulação, tá? Esqueçam a modulação. A modulação foi debatida em 3 sessões e foi afastada por 6 votos a 5. Eu estou falando de irretroatividade para o caso concreto da CSL. É claramente retroativa a decisão na sua aplicação. Esse é o primeiro ponto. Que vai ser objeto de embargo de declaração. Ou contradição com a própria decisão que eles proferiram, né? Então, eu fiz aqui um quadrinho, eu preferi falar do que... Mas, assim, o que o Supremo Tribunal Federal, na ocasião, não considerou que pode ser objeto de embargo de declaração? Primeira coisa, ele nada disse sobre a confiança estabelecida por um precedente do STJ. Ele simplesmente ignorou. Então, isso pode ser objeto
pode ser uma alegação de omissão. Ele também não tratou da confiança gerada pelos contribuintes quando ele mesmo, o Supremo, dizia que essa matéria era infraconstitucional e não conhecia os recursos extraordinários. Quando é assim, há decisões expressas do Supremo no sentido de que se deve modular. Porque até então, o que o contribuinte tinha em matéria de CSL? Eu tenho uma decisão do STJ, eu tenho confiança, o Supremo reconheceu a repercussão geral e nada foi decidido sobre isso, porque se tivesse sido decidido, para que o Supremo ia reconhecer uma repercussão geral em 2016 e julgar, envolver tanta gente e tantas sessões de julgamento para analisar algo que eles já tinham feito? Faz sentido isso? Nenhum. Matéria de embargos também, né? Outra ressalva que eu queria fazer para vocês é o seguinte: qual é o efeito da fixação da tese para os demais teses tributárias, para as demais discussões tributárias? Alguém se arrisca a dizer? Porque assim, o que o Supremo decidiu? O Supremo decidiu uma tese geral, o presidente do Supremo cessa a eficácia da coisa julgada e resolveu o caso concreto. E tem que ser irretroativa e obedecer à anterioridade. E resolveu um caso concreto, de modo retroativo. Mas e os outros tributos? E as outras discussões tributárias que o Supremo eventualmente já decidiu lá para trás? Essa aplicação retroativa da CSL vai se estender às demais discussões tributárias? Como fica? Isso não está dito. E eu me lembro, salvo engano, que o ministro Barroso falou, não estamos modulando para o caso da CSL, mas os outros tributos a gente não sabe. Então, ficou um ponto de interrogação. Eu me arrisco a dizer que isso, o Supremo não pode dar um efeito retroativo. A Fazenda não pode sair cobrando outras teses tributárias lá do passado por conta dessa decisão do Supremo. Isso foi feito para o caso concreto da CSL, não foi feito para outras teses. Que é uma pergunta que todo mundo faz. Possíveis embargos de declaração, né? Então, o que pode ser tratado em eventuais embargos de declaração? Obviamente, quando a gente lê o teor dos acórdãos, porque tudo vai ser confirmado ou refutado quando a gente tiver o acesso aos votos, né? Mas possíveis vícios no julgado. Contradição, como eu já falei para vocês, para o caso da CSL, porque ele deu àquela decisão um efeito retroativo. Omissão quanto aos contornos da confiabilidade do precedente do STJ, né? Então, por exemplo, isso é uma coisa bem interessante. Em matéria tributária, como que a gente avalia essa confiabilidade, né? Então, a gente teria que tentar obter da Suprema Corte, ou a gente escrever em artigos acadêmicos, enfim, e debater que essa confiabilidade, por exemplo, existiria algum pressuposto objetivo para parametrizar essa confiabilidade? Por exemplo, existia na época obrigação que as auditorias impunham às empresas de constituir provisão de valores acobertados pela coisa julgada, de acordo com os pronunciamentos técnico-contábeis da época? Isso é um medidor de confiabilidade, né? E esse medidor, ele é claro, ninguém constituía provisão, as auditorias não determinavam a constituição de provisão de acordo com aqueles parâmetros contábeis dos pronunciamentos técnico-contábeis. Então, qual é o parâmetro de confiabilidade que essa decisão gerou? Essa é outra questão de eventual omissão. Terceira omissão. Os termos, os parâmetros de confiabilidade, quando o Supremo entendia que ele não ia analisar essa questão. Então, ele chancelava, de alguma maneira, que aquilo que o STJ já tinha falado era o que era. Ponto, acabou. Em matéria de CSL. Uma outra omissão, suposta omissão, é que olhem que coisa interessante. Isso é para CSL, tá? Porque tem omissões relativas ao caso concreto da CSL e tem omissões relativas à tese geral.
Então, essa também é da CSL. Aquela ação direta de inconstitucionalidade, em 2007, ela não teve o quórum da maioria absoluta dos membros do Supremo para a declaração da constitucionalidade. Então, a pergunta é, aquela decisão de 2007, que eles estão atribuindo um efeito desde então, ela tem eficácia vinculante? Pela Lei 9868, não. Então, ela pode cessar os efeitos da coisa julgada? É uma pergunta formal, mas é uma omissão. Quem sabe a gente consegue levar isso para o Supremo. E uma última omissão é sobre o impacto de outras teses tributárias julgadas antes da decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu só tenho um pouco de receio, não sei, a gente precisa realmente amadurecer isso, porque se você leva uma omissão dessa e o Supremo fala, não, se aplica para todo mundo, todos os tributos, imagina o tiro no pé que não seria, né? Então fica esse dado. Aí, por fim, eu já estou me encaminhando para o final, assim, porque eu acho que seria legal alguém poder discutir, a gente poder debater, até para a gente repensar esses embargos, né? Qual que foi a mensagem que o Supremo deixou para as decisões e discussões em matéria tributária? A preponderância da livre concorrência, da isonomia e o viés econômico, né? O Supremo Tribunal Federal, na minha opinião, está caminhando para análise das questões tributárias de uma forma preponderando a isonomia concorrencial. Esse é o mote de julgamento, vamos dizer, de parâmetro decisório que parece que está acontecendo, né? Que é uma máxima que acho que foi falada pelo ministro Gilmar, todos têm o dever de pagar tributos, né? Mas até que ponto? Essa é a questão. E, por fim, eu queria informar que existem 6 projetos de leis, depois dessa decisão, foram apresentados 6 projetos de leis para, de algum modo, tocar nesse tema. Eles já estão apresentados, e eu vou dizer rapidamente do que eles se tratam. Um deles concede remissão a todos os fatos geradores da contribuição social sobre o lucro, então tem a ver com o caso da contribuição, ocorridos até 2022, esse é um projeto. Um outro projeto é a transação excepcional para, com permissão de prejuízo fiscal e base negativa para esses casos também, eu acho que é de CSL. O outro está instituindo aqueles programas de regularização, até o nome é tão engraçado, chama PERT, Programa de Regularização, né, Tributário, PERT-FIM, que chama Programa de Regularização do Fim da Eficácia da Coisa Julgada. É interessante. Então, ele propõe pagamento em 20 anos, etc, etc. Redução de... tem a questão da multa e juros, né, que não deveriam ser devidas. Tem um outro projeto de lei que traz a modulação de efeitos desde a data do julgamento do Supremo Tribunal Federal. Tem um outro que subordina a eficácia da decisão do Supremo sobre coisa julgada à vinculação à rescisória, obrigação de rescisória. E tem um outro que altera o CPC para incluir que é nula toda e qualquer decisão ou interpretação de qualquer juiz ou tribunal, inclusive do Supremo, que relativize ou modifique os efeitos da coisa julgada. Então, para vocês verem como a sociedade ficou impactada com esse julgamento, principalmente pelo efeito retroativo, e que a gente vai tentar, né, não somos nós, agora eram 2 casos, o caso que eu estava mais vinculada está satisfeito com a decisão, porque a autuação deles é do passado e eles foram totalmente liberados, então sobrou um caso que a parte teria interesse em embargos de declaração, não somos nós que estamos patrocinando, mas a gente vai contribuir com os argumentos dos embargos de declaração com eles para poder equacionar todos esses pontos que eu levei para vocês que ainda estão em aberto.
Então, Dani, acho que 45 minutos aqui. Eu acho que a gente poderia abrir, talvez, para uma discussão, para alguém que quiser falar, comentar. Mas o panorama geral é esse. Bom, Fernanda, eu acho que a Fernanda fez todo o trajeto, né? Desde como se surgiu a discussão até desaguar no resultado que nós tivemos há pouco conhecimento. Outro dia até teve um colega que me perguntou assim, me explica melhor o que foi julgado naquilo lá, daí eu costumo brincar, eu falo assim, que é o Apocalipse. Eu falo assim, porque aqui o que a gente está vendo, né? A gente está vendo que nós estamos entre duas situações, segurança jurídica e igualdade concorrencial, né? Qual que deve prevalecer desse contexto? Como você acabou de trazer aqui a essência de uma conclusão do que parece que o STF tá caminhando, é priorizar a questão da concorrência, né? A revelia da segurança jurídica, mas o que também nos causa muita preocupação, porque você imagina uma empresa que ela se programa, ela se organiza de uma forma que ela considera todo esse cenário, tanto é que hoje nós temos as auditorias que pedem as questões de provisionamento. Eu acho que aqui todos já devem ter se deparado com essa realidade do seu cliente pedir, a auditoria está pedindo o relatório para a gente constar lá os graus de possibilidade, né, a chance de êxito ou não em determinada demanda, e diante desse cenário, a gente fica numa situação totalmente complicada, porque, na verdade, a gente está de mãos atadas, sendo surpreendidos com uma segurança jurídica, com uma coisa julgada que está sendo totalmente desconsiderada, né, no bem dizer. Então, eu acho assim que, como a Fernanda disse aqui, a ideia da gente trazer essa discussão aqui não só a Fernanda trazer explicando, mas todo mundo contribuir. Eu acho que no ambiente acadêmico, né, a gente pode fazer, trazer essas considerações, né, dentro dessas discussões, até porque, como ela disse, já tem alguns pontos que podem ser levantados em eventual embargos de declaração, e dentro dessas discussões podem surgir outras situações que, de repente, não foram analisadas. Obviamente que ainda tem que analisar a hora que tiver os votos para ver as peculiaridades, né, os detalhes que, a partir dali, surgem muitas outras situações, né, outras possibilidades, né? Exatamente. Então, estou vendo aqui que o nosso vice-presidente, o Dr. José Carlos Guimarães, conseguiu entrar. Bom dia, minha presidente Dani, bom dia aí toda a sua diretoria. Quero aqui primeiro agradecer a doutora Fernanda Camano, consegui assistir um pouquinho só, me desculpa, nós estávamos no evento aí da UAB desde as 8 e pouco da manhã aí, um congresso de direito administrativo, e consegui chegar agora aqui. Mas desde já, doutora Fernanda, agradeço aí as suas palavras e o seu tempo aí disponibilizado pela nossa advocacia de Mato Grosso. E ótimo, Dani. Vou ficar aqui ouvindo aqui mais um pouquinho. Obrigada pelo apoio e por sempre prestigiar aqui o Quarta Contributo. Muito obrigada. Mas o ponto é que eu participei de um seminário, de um webinar. Quando eu participo toda semana de 2 webinars por semana, é uma coisa impressionante desse tema, né? E a semana passada estava eu, professor de Direito Financeiro titular, o professor Scaff, e a Procuradoria da Fazenda Nacional. E eles insistem que não há matéria de embargos, porque a modulação teria sido debatida exaustivamente, então não há omissão. Como é que em 3 sessões uma modulação debatida exaustivamente teria havido qualquer tipo de omissão? Não, não é isso. Nós temos vários pontos para embargos de declaração. Eles insistem que os contribuintes já sabiam. Esse juízo preditivo, ele não serve para nada nas relações jurídico-tributárias. Como é que você vai aferir um já sabiam? O contribuinte já sabia, me dá um parâmetro objetivo. As auditorias exigiam a constituição da provisão? E eu era juridicamente obrigado? Existiu o debate acadêmico, e por que o Supremo reconheceu a repercussão geral de 2016, sendo que todo mundo já sabia?
é muito infundado, na minha opinião. Então, a gente precisa amarrar esses argumentos de uma forma bastante cuidadosa, para que a gente não tenha uma leitura equivocada e o Supremo já não conheça nossos embargos, porque diz, não, mas eu já analisei tudo isso, vocês estão vindo aqui de novo batendo na porta, já falei que não tem modulação, calma, mas não é só isso, tem muita coisa ainda para ser discutida, que não ficou claro. Não sei se isso vai ficar quando os votos forem publicados, mas que não ficou claro. Tem alguém que levantou a mão. Bem. Professora, e como fica a fluência dos prazos prescricionais e decadenciais? Porque a decisão do STF não se manifestou quanto a isso. Em tese, o contribuinte que nunca foi citado, intimado do caso, não houve um lançamento tributário ou vai ser refeito um lançamento tributário nesse caso? Então, isso também alguém já pontuou, em algumas dessas reuniões eu já ouvi. De rigor, se a gente admitir que essa decisão do Supremo Tribunal Federal vai afetar o passado, porque até agora o que a gente tem é que afetaria esse passado, né? A gente vai tentar reverter isso. Mas seriam só os últimos 5 anos obedecida a regra da prescrição, né? E aí a Procuradoria fala, não, existem autuações que ocorreram muito antes desses últimos 5 anos, há 10 anos. E eles sustentam que se o contribuinte foi autuado já, né, e a prevalecer essa decisão, vamos a prevalecer essa decisão, esses tributos seriam devidos. E eu já ouvi também, já vi decisão aqui do TRF de São Paulo, do órgão especial, num caso de rescisória, mas enfim, e já ouvi também a própria Procuradoria falar que nestes casos o contribuinte poderia se valer do não pagamento, da não incidência de multa e juros, porque afinal ele estava amparado por decisão transitada em julgado. Então são todos esses pontos realmente que a gente só vai ter a confirmação quando a gente embargar, quando vierem a decisão dos embargos, para dizer realmente é retroativo. E aí eu entendo que são só os últimos 5 anos desse SL que podem ser cobrados. E a Procuradoria vai brigar, vai falar que não, todas as autuações podem ser cobradas. Só que eu acho que isso não é matéria do Supremo, sabe? Talvez, nem sei se não é, né? Para uns embargos, declaração. Eu vou até anotar aqui, viu, doutor Cristiano? Porque talvez a gente tenha que levar isso, né? Como ficam as autuações que já foram lançadas anteriores ao prazo de 5 anos? Como ficam a multa e os juros? Será que isso é matéria do Supremo? Não sei. A gente Na verdade, a impressão é que a partir daí vai surgir inúmeras outras discussões jurídicas, né? E pelo andar da carruagem, só pelo pouco que você falou, Fernanda, dos projetos de lei, olha só, os projetos de lei, concede remissão, fato gerador da contribuição social. Me parece que eles já estão contando, né? Pois é, a gente acha que esses projetos de lei foram muito apressados, sabe? Um parcelamento denominado fim da eficácia da coisa julgada. Então, assim, parece que até os projetos de lei que estão tramitando já estão tendenciados, né, a suprir, a dar uma outra opção, já que não vai ter em tese, né, como discutir essa questão da retroatividade, que ainda que seja 5 anos, é significativo, dependendo do porte da empresa, volume, né, se a gente considerar, imagina se não tiver uma limitação desse prazo, né, se estender ainda mais, como a Procuradoria vem tentando fazer, né? Exatamente. Realmente é um cenário extremamente preocupante para as empresas, para nós de uma forma geral, né? Porque a gente fala aqui para as empresas, mas no final das contas a gente também paga essa conta, né? Que o produto que elas estão oferecendo, o imposto é considerado, né, na formação do custo na formação do preço, né, do produto, né? Doutor Salomé. Acho que seu microfone está fechado, doutor. Bom dia, doutora Fernanda Camargo. Bom dia a todos os demais colegas. A pergunta é,
como a doutora expôs, se a matéria de cunho infraconstitucional, a professora, por estar acompanhando mais de perto essas discussões, por quais motivos a doutora entende que o STF avocou para si essa matéria? Não seria interferência de competência? Só um minutinho que eu não entendi, eu não ouvi muito bem a pergunta. Deixa eu aumentar um pouquinho o meu som. O senhor poderia, doutor Salomé, repetir, por gentileza? Eu vou escrever no chat. Não, pode repetir, agora meu som tá bom. Agora eu mexi Sim. aqui. Então, vou repetir. Se a matéria é de cunho infraconstitucional, como a doutora expôs, a professora, por estar acompanhando de perto a discussão dessa matéria, a doutora entende quais os motivos do STF ter avocado para si essa matéria. Não, isso aí não é uma interferência de competência? Como que a doutora vê isso entre STF e STJ? Não, no fundo, a matéria é constitucional, na minha visão. Está correto o Supremo quando afetou o julgamento, né? Mas até 2016 ele entendia que não era. Então, isso gerou uma expectativa dos contribuintes na própria decisão do STJ. Então, esse efeito é muito importante. Agora, na minha visão, realmente, isso é matéria para a decisão do Supremo Tribunal Federal. Acho que está correto quando eles afetaram os processos. Obrigado. Pessoal, mais alguém tem alguma consideração, alguma pergunta? Tá todo mundo tranquilo com esse assunto? Eu acho que quando a gente tiver o julgamento dos embargos, quer dizer, oposição de embargos, depois julgamento de embargos, vai ser uma outra novela, né? Porque aí realmente vai ficar definido. Porque eu acho que tem muitos pontos ainda a serem esclarecidos. Com certeza. Bom, pessoal, eu acho que Dr. Nilson Portela levantou a mão aqui. Fique à vontade, Dr. Nilson. A minha dúvida, estou com câmera ligada, a internet está muito ruim aqui no interior. A minha dúvida é principalmente com relação ao risco da segurança jurídica das matérias já decididas sobre a questão dos tributos, né? Principalmente com relação não somente à contribuição, mas o impacto, o arrastamento nas demais. Gostaria de saber da doutora se esse risco é real e se nos embargos vai ser dimensionado as consequências nos demais tributos. Bom, esse risco é real, é bem real, né? A Procuradoria provavelmente vai querer cobrar desde que os precedentes foram lançados no ordenamento jurídico. E é como eu falei, a gente tem que ter um pouco de cuidado se a gente vai trazer isso em embargos, não vai, para não ter, eventualmente, uma decisão contrária, né? Mas, ao mesmo tempo, é melhor que seja expressa do que gerar um monte de contencioso depois. Então, isso vai ser avaliado, tá, doutor Nilson? Mas tem esse risco, sim, dos outros tributos. Eu entendo que eles não decidiram isso. Essa retroação não é aplicável para os outros tributos, mas eu acho que a gente precisa, eventualmente, tratar isso em embargos. Eu estou vendo aqui que a doutora Cláudia Vigo colocou ali no chat, eu vou ler. Não sei se é uma pergunta dela. Ela fala, a Lei 7.713 estabelece a isenção de imposto de renda para pessoas cometidas de doenças graves. Houve uma discussão sobre a aplicabilidade a todos os doentes ou apenas aos aposentados. Em 2018, a então PGR, Raquel Dodge, ajuizou a ADIM 6025, que se permitisse que as pessoas acometidas de doenças, mas que se mantêm em atividade não aposentadas, portanto, também se beneficiassem da isenção do imposto de renda sobre o salário. A ADIM foi julgada improcedente. Quando a ADIM foi proposta, muitas ações individuais já haviam sido julgadas a favor dos contribuintes e registram trânsito em julgado de decisões que concedem a isenção a trabalhadores doentes em atividade.
A partir dessa decisão do STF, parece que temos uma possibilidade de alteração também desse quadro, a partir do resultado da DIN 6025. Exatamente. Exatamente. Aí a questão a partir de 2023, eu ficaria bem mais receosa, né, de aplicar o entendimento da coisa julgada, porque a partir de 2023, agora, a questão é se essa cessação, ela se dá desde a decisão da DIN ou só a partir de 2023, que é o famoso aplicação da tese para outras searas. Eu acho que isso que vai precisar ser esclarecido. Obrigada, Fernanda. Mais alguém tem alguma pergunta, alguma consideração sobre o que foi tratado hoje? Bom, eu acho que não. Eu acho que já caminhando para o fim, Fernanda, não sei se você quer fazer algumas considerações finais sobre o tema. Eu só gostaria de realmente agradecer, né, a oportunidade de a gente poder debater. As perguntas foram interessantes, o exemplo utilizado, o último, foi bem interessante, que é um exemplo que a gente vê fora da nossa discussãozinha CSL aqui. Então, eu achei bem interessante e me coloco à disposição de vocês sempre que vocês precisarem. Mais uma vez, eu que agradeço em nome da comissão, em nome da OAB, por você aceitar estar aqui mais uma vez, nos brindando com conhecimento, com a sua experiência. Realmente é um tema que preocupa e talvez as pessoas estejam aqui todas muito apreensivas, cheias de dúvida, né? Talvez por isso que não teve tanta interação, mas agradeço, Fernanda, por mais uma vez estar aqui conosco, sempre contribuindo. Já vou até dar um spoiler, em outubro nós estamos organizando um evento, parceria a comissão, a OAB Mato Grosso, a ESMAGES, a Promate, que é dos procuradores do Estado, um congresso estadual de direito tributário, e nós já contamos com a participação da doutora Fernanda Camano, de forma presencial. Então, todos programem-se, a gente vai estar divulgando, acho que nas próximas semanas, tá? Agradeço também por aceitar mais uma vez nosso convite para estar aqui. Um grande prazer. E obrigada pela presença e participação de cada um de vocês aqui. Tudo isso é feito com muito carinho para a advocacia, de uma forma geral, não só do Mato Grosso, mas todos que têm interesse nessas discussões em relação ao direito tributário. A gente sempre procura trazer temas relevantes, que estão sendo discutidos no momento. A gente até fica aberto para sugestões também. Desejo um ótimo dia para todos vocês. Obrigada e até a próxima, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Bom dia, pessoal.